Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de leitura aqui no canal. Vamos ver o que nós aprontamos no especial de Halloween? Antes de começar a fazer a indicação de livros, eu queria ter uma palavrinha com vocês para falar um pouquinho sobre a origem do Halloween. A sua raiz não está na cultura americana, mas no Reino Unido, e o nome deriva de All Hallows Eve, sendo que Hallow é um termo antigo para santo e Eve é o mesmo que véspera. Então, até o século XVI, a noite anterior ao dia de Todos os Santos era chamado de All Hallows Eve, tá? Só que isso tem a ver com a etimologia, não com a festividade em si. Desde o século XVIII, os historiadores apontam que essa festa era um festival praticado pelos celtas e era uma comemoração, uma das mais importantes do calendário celta, porque era realizado como um marco no fim do verão. Era também uma passagem de ano para esse povo. Então, eles faziam essa grande festa, essa grande celebração e acendiam as fogueiras e tinha muitos alimentos. Devido fazerem as peregrinações para as festividades, as pessoas produziam aquelas lanternas, né? E também tinha o conceito místico da tradição que essas lanternas ou fogueiras tinham como objetivo afastar os mortos ou os espíritos do mal. A criação do Halloween também tem origem a uma prática muito comum da Igreja Católica durante a cristianização da Europa, que era incorporar as atividades cristãs na mesma data das festividades pagãs. Era um jeito que a Igreja encontrou de atrair os seus fiéis convertidos para as suas celebrações. Então, no período da Alta Idade Média, a igreja possuía uma festa chamada All Saints' Day, que é o Dia de Todos os Santos. Essa data era celebrada em maio, na data em que os romanos celebravam um festival para afastar os espíritos malignos. No século VIII, o Papa Gregório III transferiu a data de maio para 1º de novembro. A princípio, essa festa acontecia somente em Roma, mas o Papa seguinte, o Gregório IV, decidiu estendê-la para toda a igreja. Os historiadores especulam que talvez essa atitude possa ter sido tomada para enfraquecer as festas das Ilhas Britânicas, porque apesar da cristianização, as tradições pagãs ainda eram muito fortes. Mesmo tendo se convertido ao cristianismo, elas ainda praticavam as festas pagãs. Foi assim que se iniciou a grande tradição, que no dia 1º de novembro celebrava o All Saints' Day e em 2 de novembro celebrava o All Souls' Day, que era o dia de orar pelos mortos. Daí que o dia 31 de outubro acabou se transformando em All Hallows Eve, que significa a véspera do dia de Todos os Santos. A festividade foi se popularizando e ganhando outros contornos, de tal forma que hoje é uma brincadeira. As pessoas vão para as ruas, se fantasiam, as crianças brincam, batem nas casas das pessoas pedindo doces e a frase se tornou uma palavra, Halloween. Aqui no Brasil, desde 2003, também se celebra neste mesmo dia, nesta mesma data, o Dia do Saci. É um projeto de lei que busca resgatar as figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas. A gente entende que muitas tradições antigas foram criadas porque as pessoas não eram capazes de explicar algumas coisas, então elas achavam que haviam espíritos, que deveriam celebrar a colheita para que os deuses pudessem fazê-los prosperar e assim por diante. Agora eu vou fazer indicação de livros. Eu vou fazer aqui indicação não de um livro, mas de algumas opções que eu acho interessantes. Os livros que eu apresento hoje são de temática ampla. Assim, eu vou apresentar livros que trazem mistérios, dramas psicológicos, questões folclóricas e também magia.
Dos livros que eu trouxe para indicar para vocês, eu destaco a presença de 2 brasileiros. E eu gostaria que vocês dessem especial atenção a eles, porque, além de serem brasileiros, e eu acredito que nós devemos dar valor, prestigiar esses autores, os livros deles são muito bons. Então, não é porque são brasileiros que a gente vai ler, mas é porque são brasileiros e porque escrevem muito bem. Julia Moon e Helena Gomes fizeram esse livro aqui, Histórias Felinas, em que o principal protagonista dos contos são os felinos, são os gatos. Aqui nós temos algumas histórias de mistério, histórias de suspense e o mais bacana é que são escritoras brasileiras. Dando continuidade à pena brasileira, temos esse aqui, o Livro das Simpatias, de Antônio Barreto. É um livro muito interessante, brinca um pouquinho com as fábulas que a gente costumava ouvir dos nossos avós, dos antigos, aquelas simpatias. E ele trabalha a questão das simpatias de uma forma lúdica, de uma forma descontraída e fazendo metáforas. Eu já li, já trabalhei na escola com esse livro. É muito bom, vocês vão se divertir, vocês vão gostar. Para vocês entenderem um pouco sobre a proposta do livro do Antônio Barreto, eu vou ler aqui uma simpatia que é para enxergar doentes no jardim. Quando a primavera estiver começando, acorde bem cedo e antes de ir para o jardim, faça a seguinte simpatia. Coloque na tampinha de uma garrafa um torrão de açúcar. Umedeça-o com 3 gotinhas de água mineral e mais 3 gotinhas de vinho tinto suave. Em seguida, deposite-a sobre as pétalas da menor margarida que você encontrar, procurando o canto mais úmido e ensombrado do seu jardim. Lá, você deverá se agachar e pronunciar as seguintes palavras mágicas. Edneud, Edneud, Uem, Es, Ekov, Etzix, Mev, Havorp, Aced, Adbeb. Se ao invés de o duende aparecer uma abelha, é porque outras pessoas já fizeram a mesma simpatia e o pobre coitado se embriagou pelo caminho. Aqui tem uma forma divertida de apresentar a simpatia que o Antônio Barreto colocou. E de formas que esse trechinho que a pessoa vai falar está escrito de trás para frente. Duende, duende meu, se você existe, vem provar dessa bebida. Prosseguindo as indicações, vamos agora para as penas internacionais. Tem esse aqui, O Cão da Morte, de Agatha Christie. É um livro que trata principalmente de investigação e suspense. Então, ele traz contos misteriosos e de sobrenatural. Por fim, eu tenho aqui a saga Harry Potter, da J.K. tá caindo aqui. Aqui, a saga do menino que sobreviveu, Harry Potter. Eu espero que vocês gostem. Eu acredito que é uma saga muito conhecida, muita gente já leu. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado e aguardo vocês para o próximo vídeo. Até lá!